do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Quantos estão felizes por estarem mais uma vez na casa do Senhor para glorificar e bendizer ao seu santo nome? Estamos aqui hoje para profetizar sobre o mês de junho, declarar bênçãos do Senhor, que será um mês de vitórias para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me concede nessa noite, de poder estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Estive fora por alguns dias, então peço que os irmãos tenham um pouco de paciência comigo, talvez um pouco enferrujado, mas eu tenho certeza que Deus me colocou aqui com um propósito. Ele quer falar através da minha vida. A minha oração nessa noite é que o Espírito Santo de Deus, Ele me use para que eu seja um instrumento de fato em suas mãos, para trazer uma palavra revelada aos vossos corações. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo de número 6. Vamos ver pelo menos dois versículos aí, o versículo de número 16 e o versículo de número 17. Glória a Deus. Daniel, capítulo de número 6, versículos de número 16 e 17. Diz assim então a palavra do Senhor. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Palavra do Senhor. O tema dessa mensagem é transformando dificuldades em bênçãos. Transformando dificuldades em bênçãos. Acabamos de ler um texto que coloca, poderíamos dizer, a maior dificuldade da vida de Daniel. O maior desafio que Daniel um dia teve que enfrentar no percurso de toda a sua vida. Em nossa vida aqui na terra, eu e você, nós iremos passar por adversidades, nós iremos passar por problemas, nós iremos passar por situações que muitas das vezes querem nos parar. E eu tenho certeza que essas situações, se eu e você tão somente confiarmos no Senhor, elas serão transformadas em bênçãos para as nossas vidas. Elas serão transformadas em bênçãos para que o nome de Deus seja glorificado e engrandecido, assim como Deus fez na vida do profeta Daniel. Quando olhamos nas Escrituras, nós vemos muitos exemplos de homens e mulheres de Deus que passaram por adversidades e que essas adversidades foram o que Deus usou para que eles pudessem alcançar vitórias e grandes vitórias em sua vida. Eu poderia citar aqui, por exemplo, o exemplo de Davi. A palavra do Senhor diz que Deus chama um jovem que apacentava ovelhas. E aquele jovem, enquanto ele apacentava ovelhas, ele vivia a sua vida, esse era o seu trabalho. Situações adversas surgiram na sua vida. Como, por exemplo, a palavra do Senhor vai nos dizer que leões e ursos atacaram as ovelhas de Davi. E Davi, ele ia atrás desses leões, desses ursos, e ele matava esse leão e esse urso para livrar a sua ovelha da boca do leão e do urso. Davi, então, na sua vida, ele passa por situações difíceis, dificuldades, adversidades, problemas.
Mas todos esses problemas e essas adversidades eram um preparo para aquilo que Deus havia planejado para a sua vida. Então entenda que os problemas e as adversidades que eu e você enfrentamos, elas são uma preparação para tudo aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. A palavra do Senhor vai dizer então que surge uma ocasião que os filisteus se levantam contra o povo de Deus. E Davi então, ele é enviado para levar comida para os seus irmãos. Ele chega então no acampamento, e quando ele chega naquele acampamento, ele vê que tinha um homem um pouco diferente, porque ele era um gigante. E ele estava desafiando o exército do Deus vivo. E o povo de Deus, eles estavam amedrontados. Davi, diante daquela situação, falou o seguinte: como que esse filisteu incircunciso pode desafiar o exército do Deus vivo? Porque vocês não tomam uma atitude? Davi então diz: eu vou lutar contra esse gigante. Mas Davi, ele tinha uma aparência diferente. Ele não era um homem de guerra, mas ele tinha experiência em matar o urso e em matar o leão. E ele disse: assim como Deus me livrou, Deus há de me livrar das mãos desse gigante. E ele então toma uma atitude. No ano de 2020, eu e você devemos tomar atitudes para que venhamos a experimentar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu e você precisamos sair da nossa zona de conforto. Davi então sai da sua zona de conforto. Ele havia matado animais, não homens. Mas ele então se coloca à disposição de Deus para ser um instrumento nas mãos do Senhor, para conquistar uma grande vitória, para conquistar uma grande batalha. Entenda algo: quanto maior for a tua batalha, maior será a tua vitória. Davi então está diante de um gigante. E ele chega, ele usa aquilo que ele tinha, o conhecimento, ele usa a sua funda, e todos nós conhecemos a história. Ele derruba então aquele gigante com uma pedra, e depois ele vai e corta a cabeça daquele gigante, e então ele experimenta as bênçãos, as consequências, porque o rei havia dito que quem matasse aquele gigante iria poder casar-se com a filha do rei e ser isento de impostos. E Davi então ele toma posse daquilo, mas a vida de Davi não vai ser fácil daí por diante. Davi ainda continua passando por dificuldades, porque Saul ele começa a ter inveja de Davi. E ele então passa a perseguir Davi por muitos e muitos anos, até que Saul morre, e então Davi vai experimentar tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele. Davi então toma posse do reino, ele vai se tornar um dos maiores reis de Israel, e ele vai então experimentar uma vida diferente num palácio com servos e servas, e conquistar grandes batalhas em nome do Senhor dos Exércitos. Deus então transforma as adversidades da vida de Davi em grandes bênçãos para a vida dele. E eu creio que no ano de 2020, Deus há de transformar as nossas adversidades, os nossos problemas e as nossas dificuldades em bênçãos para a glória e honra do seu santo e bendito nome. A vida também de José. Quando nós olhamos a vida de José é um jovem sonhador. A palavra do Senhor vai dizer que o pai dele, ele amava ele de uma maneira diferenciada. Ele tinha um pouco de privilégio para com o seu pai. E os seus irmãos então passam a invejar a vida de José, os seus sonhos, tudo aquilo que ele almejava, tudo aquilo que ele desejava. Então eles planejam matar José. Certa ocasião, como nós conhecemos a história, os próprios irmãos de José o lançam num poço e o vendem como escravo. Na nossa vida, quantas pessoas, quantos de nós
Muitas das vezes fomos machucados por pessoas que nós amávamos, com pessoas do nosso lado, muitas das vezes até mesmo com familiares. Pessoas que nós esperávamos que essas pessoas viessem a nos apoiar, a sonhar juntamente conosco, e muitas das vezes essas pessoas, elas nos colocam para baixo. Tome cuidado para quem você compartilha o teu sonho. Tome cuidado com quem você fala aquilo que Deus tem revelado para você, porque muitas das vezes as pessoas, elas não vão acreditar, elas não vão enxergar aquilo que você está enxergando, e por não enxergarem aquilo que você está enxergando, elas vão te oprimir, elas vão dizer: cara, não continua, isso aí não vai dar certo, você é um sonhador, olha isso aí não tá com nada, olha, você está pensando em ir para os Estados Unidos, não, desiste, as pessoas lá passam fome, lá é muito difícil, você está pensando em abrir o teu próprio negócio, não abre, cara, é só dor de cabeça, é só problema. Não escute essas vozes, confie no teu Deus. Como eu disse, nessa vida nós passamos por dificuldades, nós passamos por desertos, mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite: o deserto não é lugar de nós morarmos nele, o deserto é apenas um lugar de passagem. A adversidade, o problema, nós não podemos nos conformar com eles, porque eles são passageiros em nossas vidas. Entenda isso. E José então é vendido, ele é vendido como um escravo, ele vai então servir na casa de um homem muito importante chamado Potifar. Mais à frente a palavra do Senhor vai dizer, porque ele era um homem justo, fiel, ele vai tomar um destaque na casa de Potifar, ao ponto de cuidar de todas as coisas daquela casa e da vida daquele homem. A mulher dele, a mulher de Potifar, então cobiça deitar-se com José. José, todos nós conhecemos a história, ele foge daquela mulher, mas quando ele foge, a sua capa fica com ela, e aquela mulher, furiosa por não ter alcançado aquilo que ela desejava, ela então traz uma calúnia, acusa José de algo que ele não havia cometido. José então é lançado numa prisão. Todos nós sabemos, ele passa anos na prisão. Ele passa anos ali, também ocupa um lugar de destaque na prisão. Dois homens têm sonhos distintos. José é usado por Deus para revelar os sonhos daqueles dois homens. Acontece exatamente como José havia dito, como Deus havia revelado através da vida de José. E José pede para um daqueles homens, porque um morre, o outro vai servir ao faraó, e ele pede: quando você chegar lá, lembre-se de mim. Aquele homem sai, é restituída a posição dele, mas aquele homem se esquece de José. José passa então por grandes batalhas, grandes lutas em sua vida, mas ele não enxergava, ele não via o plano que Deus tinha para com a vida dele. Entenda algo nessa noite: Deus tem um grande plano para a tua vida. Creia, se mantenha firme, busque ao Senhor, não se corrompa com esse mundo, busque estar ante a presença do Senhor, e você tão somente vai experimentar as bênçãos de Deus. Deus então age em torno da vida de José. O faraó tem um sonho, e aquele homem lembra-se de José. Quando eu estava preso, teve um homem que revelou o meu sonho, o sonho de outra pessoa, e aconteceu tudo como ele havia dito. O faraó então manda chamar José. José revela. José então aproveita a oportunidade. Entenda que no ano de 2020 vão surgir oportunidades, e você tem que ser sábio para aproveitar, tomar posse dessas oportunidades que Deus vai colocar diante da tua vida. José então ele toma
posse daquela oportunidade e ele dá uma dica: olha, o Senhor vai ter que colocar alguém para governar sobre tudo isso. O faraó então diz: é você a pessoa. Coloca José como governador de todo o Egito. Para ele estava ali responsável com tudo, sobre todas as finanças, tudo do Egito estava sob o poder de José. José então recebeu um grande e um alto cargo. Como eu havia dito, quão maior for a tua batalha, maior será a tua vitória. E nós enxergamos, eu poderia dar muitos outros exemplos. Jó, eu poderia falar da vida de Moisés, poderia dar tantos e tantos exemplos. Daniel, ele se destaca para mim, porque quando nós olhamos a vida de Daniel, a palavra do Senhor vai demonstrar que Daniel, ele era um dos homens mais justos da palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo de número 14, versículo 14 em diante, a palavra do Senhor vai nos dizer que se Deus tivesse que destruir uma nação, destruir um povo, destruir uma cidade, apenas 3 homens seriam salvos: Daniel, Noé e Jó. Daniel, Noé e Jó. E Deus, a palavra do Senhor vai nos dizer, Deus vai dizer através do profeta Ezequiel, que eles seriam salvos por causa da sua justiça. E a palavra lá vai dizer, se você ler Ezequiel 14, 14 em diante, ele vai dar diferentes cenários. E ele vai dizer, nem a família deles seriam salvas, apenas esses 3 homens por causa da sua justiça. Daniel era um homem justo. Daniel era um homem íntegro. Ezequiel capítulo número 28, versículo de número 3, o profeta faz uma pergunta: quem é tão sábio como Daniel? Daniel era um homem sábio, ele tinha muita sabedoria, Deus havia dado a ele muita sabedoria. A palavra do Senhor também vai nos dizer que Deus estava com Daniel. Deus estava com Daniel. O texto que nós lemos, o capítulo de número 6, essa parte onde Daniel é lançado na cova dos leões, já está aí no final da vida de Daniel. Daniel tinha cerca de 80 anos de idade quando ele é lançado na cova dos leões. O livro ele não está organizado de uma maneira cronológica. Daniel já está no final da sua vida, quando ele é lançado, quando ele está diante das suas maiores batalhas, quando ele está diante do seu maior desafio, quando ele está diante do maior problema, um problema que ele não tinha controle, um problema que ele não tinha solução. Mas o nosso Deus é especialista em transformar impossibilidades em possibilidades. Ele é especialista em transformar situações que parecem ser impossíveis em situações que vão nos levar a lugares altos, vão nos levar a lugares que eu e você nem sequer imaginamos. Por volta do ano 605 a.C., Nabucodonosor invade Judá. E por costume daquele reino, daqueles povos, eles quando invadiam um povo, invadiam um território, invadiam uma nação, conquistavam uma nação, ele levava para si os jovens de linhagem principesca, os jovens que eram da família real. Daniel então era um jovem de linhagem principesca, e ele então é deportado para a Babilônia na sua juventude. E a palavra do Senhor vai nos dizer em Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 8, que Daniel ele toma uma atitude diferente. Ele decide não se contaminar com os manjares do rei. Daniel então, quando está num lugar longínquo, num lugar distante, ele diz o seguinte: eu vou continuar sendo santo para com o meu Deus. Quantas pessoas chegam nos Estados Unidos, pessoas que serviam ao Senhor no Brasil, chegam aqui, essas pessoas se corrompem, se esquecem do seu Deus. Não se corrompa, não se esqueça do seu Deus, mantenha-se firme, sirva ao Senhor, e o Senhor há de abençoar a tua vida nessa terra, o Senhor há de fazer a tua vida prosperar nesse lugar. Seja fiel. Daniel ele disse: sabe de uma coisa, eu não vou comer da comida do rei, eu não vou beber a bebida do rei, eu vou me alimentar apenas de vegetais e água.
Um outro princípio que eu aprendo na vida de Daniel. Daniel, ele tinha amigos que também serviam ao Senhor. Amigos que o impulsionavam para buscar mais de Deus. Quem são as tuas amizades? Que no ano de 2020, você selecione melhor as tuas amizades. A palavra do Senhor vai contar a história dos amigos de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias, homens de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que em certo momento o rei havia decretado que ao som dos instrumentos todos deviam se prostrar ante a imagem do rei. Esses 3 jovens dizem: nós não iremos nos prostrar diante dessa imagem, nós só adoramos ao Deus de Israel. Não se prostre ante a esse sistema. Adore ao Deus de Israel. Seja fiel. O rei fica furioso, lança aqueles 3 jovens numa fornalha ardente. Quando ele lança aqueles 3 jovens, Deus entra dentro daquela fornalha com ele. Não importa a dificuldade que eu e você venhamos a enfrentar, se Deus estiver conosco, Ele há de abrir portas para que eu e você venhamos a triunfar e receber a vitória. Aqueles 3 jovens então entram, o rei então vê um 4º homem. E ele diz: mas foram 3. E havia um 4º homem. Aqueles jovens andam pela fornalha, saem sem nem cheiro de fumaça, nenhum fio de cabelo foi queimado, porque é assim que o nosso Deus trabalha. Ele nos livra de todo mal. Daniel então vai viver toda a sua vida num lugar longínquo, num lugar distante. E a palavra do Senhor, ou quando nós analisamos a palavra do Senhor, nós podemos perceber que ele vive pelo menos durante o reinado de 4 reis distintos: Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro. 3 reinos distintos também: Babilônia, Medo e Persa. Ele viveu durante o reinado desses reis, e são reis pagãos. E ele vai servir a esses reis, mas em primeiro lugar, ele prioriza servir ao seu Deus. Que no ano de 2020, eu e você venhamos a priorizar a nossa vida para com Deus. O nome Daniel significa Deus é juiz. Deus é juiz. Deus estava junto com Daniel. Deus honrou a vida de Daniel. Deus concedeu a ele sabedoria. Ele foi governante. Ele governou 40 províncias. E a palavra do Senhor então vai nos dizer, quando nós olhamos o contexto do texto que nós lemos no início, que o rei havia organizado o seu reinado em 120 províncias e havia designado 3 líderes, cada líder responsável por 40 províncias, e Daniel era um desses líderes. E Daniel se destacou no seu trabalho. Daniel se destacou naquilo que ele fazia, porque ele fazia com excelência. Ele fazia com a sabedoria, ele usava a sabedoria que Deus havia dado a ele. E a palavra do Senhor vai dizer que o rei então estava planejando colocar Daniel acima de todos os outros. Ou seja, Daniel estaria abaixo do rei. Abaixo do rei não teria ninguém acima de Daniel, apenas o rei. E aqueles 2 outros homens, eles então invejaram, eles não queriam que isso acontecesse, e eles então planejaram, tramaram algo contra Daniel. Eles disseram: vamos analisar a vida dele e vamos denunciar ele para o rei. Só que, quando eles começaram a analisar a vida de Daniel, não tinha nada para eles acusarem Daniel. Daniel era um homem íntegro. A minha pergunta para você é: se as pessoas analisarem a tua vida, será que elas vão encontrar imperfeições? Será que elas vão encontrar, o que você tem feito por trás, quando as pessoas não estão enxergando, são atitudes que denigrem a tua vida com Deus, ou são atitudes louváveis perante o Senhor?
Aquele homem, então, ele era justo perante o Senhor. Eles disseram: é impossível nós encontrarmos alguma falha, algum defeito na vida dele. A única maneira de nós pegarmos Daniel é se nós colocarmos algo contra o Deus dele, porque ele é fiel para com o seu Deus. Ele é fiel para com o seu Deus. Aqueles homens então planejam, eles chegam então diante do rei e diz: rei, eu tenho uma ideia, por que você não coloca um edito dizendo que durante 30 dias ninguém pode se prostrar diante de nenhum outro Deus a não ser a ti? Ninguém pode pedir, fazer nenhum tipo de petição, agradecimento a nenhum outro Deus a não ser a ti, ó rei. O rei então enche o seu ego e diz: vamos sim, vamos colocar esse edito. O rei então lança esse edito diante todo o seu reinado. E Daniel, ele era fiel para com o Senhor. Ele não iria ouvir edito de rei algum. Ele iria continuar adorando ao Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer em Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 10, de que quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Meus irmãos, eu não estou dizendo que Daniel aqui tomou uma atitude qualquer. Havia um edito dizendo que se você se prostrar diante de algum outro Deus, você vai morrer. Qual seria a nossa atitude? Será que eu e você seríamos como Daniel e iríamos ignorar aquele edito? Porque ele diz, ele vai fazer isso quando ele escuta a notícia. Ele vai dar graças ao Senhor. Ele vai agradecer a Deus. Deus, obrigado. Deus, obrigado por mais um dia. Deus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem me dado. Tudo aquilo que o Senhor tem me concedido. Se eu tiver que morrer, Deus, muito obrigado. Daniel vai fazer o que costumava fazer. Como os homens sabiam que Daniel era fiel para com o seu Deus, então eles vão diante do rei e acusam Daniel. Ó rei, o Senhor não decretou um edito dizendo que ninguém poderia adorar, pedir nada a nenhum outro Deus? Daniel está orando para o seu Deus. O rei lembra-se de Daniel. O rei, ele amava Daniel, ele gostava de Daniel. Ele não queria que Daniel fosse lançado na cova, mas como ele havia decretado, ele teve que cumprir com a sua palavra. Ele teve que cumprir com a sua palavra. E chegamos então no texto que nós lemos no início, no versículo de número 16 do capítulo de número 6. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu anel-selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, versículo de número 18, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. O rei não acreditava que Deus poderia ter livrado Daniel da cova dos leões, porque a voz dele estava aflita. Mas mesmo assim, ele clamou e disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Para a glória do Senhor. Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum,
ó rei. Deus foi capaz de transformar a adversidade de Daniel em bênçãos para a sua vida, que no ano de 2020, as adversidades que eu e você venhamos a enfrentar, elas sejam transformadas em bênçãos para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Daniel cumpriu o seu dever. Daniel fez aquilo que ele foi chamado para fazer. Daniel poderia ter dito: Deus, eu já com 80 anos de idade, já passei por tantas adversidades desse lugar, e agora vou ter que ser lançado numa cova de leões. Daniel, ele fez ao contrário, ele deu graças ao Senhor. Deem graças, a palavra do Senhor vai nos dizer, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vós em Cristo Jesus. Não importa a adversidade, dê graças ao Senhor, porque quando você dá graças ao Senhor, você está cumprindo a vontade de Deus. E eu gostaria que você se colocasse de pé nessa hora. Glória a Deus. Entenda algo, em nossa vida nós passamos por adversidades e dificuldades para o nosso crescimento espiritual, para que os nossos inimigos eles sejam derrotados. Nós passamos por adversidades para a conquista, porque na conquista de grandes vitórias nós temos que passar por grandes batalhas, grandes desafios. Daniel entrou na cova como governador de 40 cidades, e ele sai da cova como o ministro de todo aquele reino. Nós entramos em adversidades em um certo nível, mas quando nós saímos dela, nós estamos no nível mais alto. Assim Deus pode confiar grandes coisas para as nossas vidas. Deus pode entregar grandes coisas em nossas mãos. A palavra do Senhor vai continuar dizendo que o rei, ele muito se alegrou, e ele ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Entenda algo, que se você tão somente confiar no teu Deus no ano de 2020, você há de experimentar grandes vitórias em tua vida. Você há de experimentar grandes milagres em tua vida. Portas serão abertas se tão somente você confiar em Deus. Irmãos, passamos por batalhas, passamos por dificuldades, mas o apóstolo Paulo vai nos dizer algo incrível. No livro de 2 Coríntios, capítulo de número 4, se os irmãos puderem colocar aí também, no telão, 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 8 em diante. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Irmãos, se fôssemos dar, por exemplo, o testemunho da nossa igreja, como começou, você acha que foi fácil chegar aqui? Foi fácil? Não foi fácil. Leões tiveram que ser derrotados, ursos tiveram que ser derrotados, gigantes caíram ao chão. Deus tapou a boca de leões para chegarmos aqui. E eu tenho certeza que Deus tem muito mais para nossas vidas. Deus tem muito mais para nós como ministério. Irão surgir desafios, mas esses desafios serão transformados em degraus para alcançarmos o propósito de Deus. Não desanime, não desanime. O inimigo vai fazer de tudo para que você venha a desanimar, para que você venha a desistir. Mas olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer no livro de 2 Coríntios, capítulo número 4, versículo 8. Diz o seguinte, olha: de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Nós somos perseguidos, mas nós não somos abandonados. Nós somos abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo.
Esse é o nosso propósito como igreja. Passamos sim por adversidades, mas Deus, Ele não nos abandona. Deus nos livra de todo mal, para que em nossa vida, a vida de Jesus, ela seja revelada para todos os povos. Aleluias. Versículo de número 16 do mesmo capítulo diz o seguinte: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, é passageiro. Essas adversidades são passageiras, mas nós fixamos os nossos olhos naquilo que não se vê, pois aquilo que não se vê é eterno. Aquilo que não se vê é eterno. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus. Se você crer nessa palavra, de que Deus, Ele é capaz de transformar as nossas adversidades em bênçãos, nós iremos orar para que Deus possa abençoar a tua vida. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado. Nós estamos no início do ano, e por incrível que pareça, talvez existem pessoas já com batalhas terríveis no início do ano. Confie em Deus, coloque a tua vida ante a presença do Senhor, e o Senhor há de te livrar de todas as tuas preocupações. O Senhor há de transformar todos esses problemas em bênçãos para a tua vida. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nessa hora, e nós iremos fazer uma oração. Quem sabe você está enfrentando um problema, e você gostaria de colocar diante desse Deus que transforma problemas em bênçãos. Saia do teu lugar e venha até aqui à frente receber a oração. Um dos pastores aqui vão chegar, vão orar, vão abençoar a tua vida. O segredo está em confiar em Deus. 2020 será um ano diferente. 2020 será um ano de conquista. 2020 será um ano onde nós iremos experimentar os milagres de Deus em nossas vidas. 2020 será um ano onde nós iremos experimentar o avivamento de Deus sobre as nossas vidas. Estamos no ano da transformação. Deus há de transformar o teu cativeiro. Deus há de transformar a tua vida. A palavra do Senhor diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Eu creio na palavra do Senhor. Deus, eis aqui a tua igreja ante a tua presença. Deus, tu és especialista em transformar dificuldades em bênçãos. Vem ao auxílio do teu povo, vem ao auxílio da tua igreja. Transforma, Deus. Eu declaro que esse ano será um ano de transformação, um ano de vitórias,